Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre alienação de bens ou direitos em relação ao ganho de capital na pessoa física, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar o joinha, dar o like para compartilhar essa informação. Muito bem, gente. Mais uma vez estou aqui para trazer um vídeo de muita relevância que sempre estão mandando perguntas e sugestões. Desde já quero agradecer a todo mundo que acompanha nossas informações no canal da J Soluções e estou trazendo um vídeo aqui sobre alienação de bens, certo? Bens e direitos relacionado ao ganho de capital. O que é o ganho de capital? Esse vídeo é especificamente para as pessoas físicas, certo? Eu venho recebendo perguntas, Albert, vendi minha casa, vendi meu carro, o que eu tenho que pagar de imposto? Então eu vou estar trazendo aqui essa informação que é extremamente relevante. Lógico, já até gravei aqui no canal da J Soluções, existe também ganho de capital para pessoas jurídicas, certo? Empresas do Simples, empresas do Presumido, Real, é outra situação, outra história. Vamos aqui ao quadro para falar de ganho de capital das pessoas físicas. Muito bem, gente. Primeira coisa é o conceito. A gente precisa entender um conceito do que é alienação de bens, certo? O conceito é o seguinte: sujeito à apuração de ganho de capital, alienação a qualquer título de bens ou direitos. Exemplo, casa, carro, cota de capital e etc. Tá, gente? Alienação, ou seja, venda a qualquer título de bens ou direitos. É isso que a gente precisa entender. Mas o que é esse tal de ganho de capital? É a diferença positiva entre o valor da alienação do bem, ou seja, o valor da venda do bem ou direito, e o respectivo custo de aquisição. Está lá especificamente na norma da Instituição Normativa da Receita Federal número 84 de 2001, em seu artigo 2º, tratando o que é esse ganho de capital. Numa linguagem bem simples, posso citar um exemplo. Comprei um imóvel por 500 mil, vendi o imóvel por 1 milhão. Nesta operação eu ganhei 500 mil reais. Isso é um ganho de capital, certo? Muito bem, e o contribuinte são as pessoas físicas, residentes. Vamos lá. Item A, no Brasil, que obtenha ganho de capital localizados no Brasil ou exterior quando adquirido em reais. E também item B, no exterior, que obteve ganho de capital localizado no Brasil, observados acordos ou tratados celebrados com o país residente do contribuinte. Então, essas pessoas físicas que você estiver estabelecido nesses dois formatos aqui são contribuintes do ganho de capital. Mas quanto eu vou pagar de imposto de renda sobre esse ganho? Eu coloquei essa tabelinha aqui para você saber a alíquota de acordo com o ganho que você obtiver, certo? Muito bem. Se você tiver de acordo com essas faixas específicas, por exemplo, obtive um ganho de capital até 5 milhões. Se você obteve este ganho de capital, você vai pagar 15% sobre o ganho. E assim sucessivamente, entre 5 milhões 0,1 aqui até 10 milhões, 17,5%. Mais de 10 milhões até 30, 20%, e acima de 30 milhões, 22,5%. Tá, gente? Detalhe importante, o cálculo do pagamento do imposto do ganho de capital deverão ser efetuados separados dos demais rendimentos tributáveis no mês. Ou seja, eu tenho um rendimento relacionado à minha renda, eu sou assalariado, eu pago meu tributo, mas além disso eu vendi o meu imóvel, vendi minha casa, enfim, isso é uma declaração, isso é uma apuração separada daquela que você está acostumado aí todo mês reter, recolher, ou então prestar contas com o fisco lá no decorrer do ano, né? Então é um detalhe importante, é uma operação separada, tá certo, gente? Outra observação, não pode ser compensado na declaração de ajuste anual, de acordo com a IN da Secretaria da Receita Federal, número 84, em seu artigo 27. Sabe aquelas deduções da declaração de ajuste anual? Receita, despesa, posso abater minhas despesas com saúde, educação, para verificar se tem imposto a pagar ou restituir? Nesse caso aqui, no ganho de capital, está fora. Isso é uma apuração feita à parte, separadamente.
Beleza? Então essa informação também é relevante. Continuando aqui, gente, sobre o ganho de capital, para a gente entender melhor sobre esse tema, existe o fator redutor, certo? O que é esse fator redutor? Posso reduzir minha base de cálculo para efeito de imposto de renda? Sim, em relação ao ganho de capital, tá certo, gente? Então vamos lá, poderá ser aplicado o fator redutor do ganho de capital apurado. Aí tem aqui fórmulas específicas no qual você pode utilizar em relação ao ganho de capital, certo? Fórmula 1 e Fórmula 2, que eu vou especificar primeiramente para você a seguinte situação. Esse M1, gente, que é o principal que eu quero que você entenda, é correspondente ao número de meses ou fração entre a data de aquisição de um imóvel e o mês de até novembro de 2005. E o M2 corresponde ao número de meses ou fração decorrido entre o mês de dezembro de 2005 ou o mês de aquisição do imóvel. O que é isso? São fatores redutores, gente. Então, em vez de pagar, comprei o imóvel por 500, vendi por 1 milhão, não existe nenhuma redução, não existe nenhum tipo de isenção, que daqui a pouquinho eu vou falar em isenção? Não. Existe. Foi comprado antes de 2005, foi comprado após. Então, isso tem um fator de redução na base de cálculo do ganho de capital, certo? Então, é importante. Outro fator redutor, que é a observação aqui, a base de cálculo do imposto correspondente à multiplicação do ganho de capital pelo fator redutor. Aí tem a tabelinha específica, eu não coloquei toda a tabela aqui, eu até citei aqui alguns percentuais de redução, entendeu? Por exemplo, imóveis adquiridos até 31/12/1988, percentual de redução sobre o ganho de capital. Então, digamos que eu comprei o imóvel lá em 1986. Tem um fator de redução? Sim. Então, se você comprou esse imóvel até 31/12/1988, você tem sim um percentual de redução sobre a base de cálculo do ganho de capital. Aí eu até cito aqui, ano de aquisição, 1988, fator redutor, 5%, 1987, 10%, e assim vai. A tabela, estou aqui com a tabela, vai até 1970. Se você comprou um imóvel até 1970, o fator redutor poderá chegar até 95% da base de cálculo, certo? Um detalhe, mas comprei antes de 1970. Nesse caso, você está na faixa de isenção do ganho de capital, ok? Mas o que é essa isenção? Outro ponto importante. Muita gente me pergunta, gera dúvida, quando que eu vou pagar imposto de renda sobre a venda da minha casa, enfim. Isso é muito comum. Eu recibo, aqui a documentação da venda do meu imóvel. Como é que funciona essas informações? Lembrando um detalhe importante. O ganho de capital, por mais que seja uma declaração à parte, que eu já vou falar aqui para você, você tem que informar assim no seu imposto de renda agora na declaração de ajuste anual a venda desse imóvel, porque você vinha declarando em bens de direitos, né? Todo mês lá o seu imóvel, todo ano, né, o seu imóvel. Agora você está vendendo, você está alienando esse bem, você tem que dar baixa desse bem e demonstrando como é que você fez isso, certo? Vamos lá, isenção. Vamos lá, onde é que cabe a isenção no ganho de capital? Primeiro, preço unitário, o ganho. Se houver ganho no preço unitário, do valor de até 20 mil, alienação de ações negociadas no mercado. Então, se você obteve uma ação e um ganho de até 20 mil, nesse caso está na faixa de isenção. E até 35 mil nos demais casos. Então, valores pequenos de até 35 mil de ganho de capital, você está na faixa de isenção. Não há necessidade de pagar aí ganho de capital. Outra isenção, alienação de um único imóvel. Importante isso aqui, tá, gente? Em um único imóvel, tá? Um único imóvel que a pessoa física possua, desde que não tenha realizado operação idêntica nos últimos 5 anos e que o valor não seja superior a 440 mil. Então, tem a minha casa, meu único imóvel, enfim, eu vou vendo esse imóvel esse ano por 400 mil reais. Nessa operação, vai incidir ganho de capital? Nesse caso, se você atender esse requisito, na venda do seu imóvel, não, tá, gente? Não vai incidir ganho de capital porque você está na exceção em relação à isenção, certo? Ou seja, você obteve o ganho, eu comprei minha casa por 300 mil na época, e aí vendi por 400 mil, obtive um ganho de 100 mil, mas eu estou
requisito de isenção aqui, que é primordial para você entender e, consequentemente, não pagar imposto de renda de ganho de capital. Outra questão aqui, ganho apurado na alienação de imóveis adquiridos até 1969. Lembra que eu disse que tem um desconto, tem um fator redutor até 1970 por 95, até 95%? Nesse caso, 1969 para baixo. Nesse caso, se você adquiriu um imóvel nesse período aí, não cabe ganho de capital porque está na faixa de isenção. Então, comprei um imóvel lá em 1950, estou vendendo hoje. Nesse caso, você está na isenção do pagamento do ganho de capital. Outra questão, ganho auferido da pessoa física na venda de um imóvel residencial, desde que no prazo de 180 dias, isso aqui é importantíssimo, gente, contados da data da celebração do contrato, aplique na aquisição de outro imóvel. Então, ou seja, gente, eu vendi o meu imóvel hoje aqui, R$500 mil, e, sei lá, 2 meses depois eu reapliquei na aquisição de um outro imóvel, nesse caso eu estou nessa regra aqui, então eu estou na faixa aqui de isenção, certo? Vendi o meu imóvel para comprar outro, nesse prazo de 180 dias, nesse caso você está isento de pagar imposto de renda em relação ao ganho de capital. Beleza? E aí, gente, como é que a gente apura esse ganho de capital? Como é que a gente recolhe esse imposto de renda? Essas alíquotas aqui de imposto de renda. Você vai ter que acessar o programa baixado no site da Receita Federal, o programa do ganho de capital, certo? Logicamente, preencher as informações do seu imóvel, preencher as informações do ganho, certo? Emitir o DARF com o código 4600, conforme a Instrução Normativa da Receita Federal número 84 de 2001, em seu artigo 30. Tá? Lá nessa Instrução Normativa está detalhando como é que você tem que preencher para gerar o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Lembrando que isso aqui é relacionado a pessoas físicas, né? Estou falando especificamente aqui de alienação de bens, principalmente imóveis, casas. Mas tem ganho de capital também sobre carro? Tem ganho de capital sobre carro também. Comprei um carro, depreciei esse carro e vendi por um valor no qual eu obtive um ganho de capital, porque é extremamente relevante o seguinte, a depreciação tem que ser levada em consideração, a vida útil lá do carro tem que ser levada em consideração para efeito de aquisição. Preço de custo, menos a depreciação e valor da alienação, aí você vai incidir também ganho de capital. Lembrando que você tem aqui essa questão de ganho de capital na isenção de até 35 mil. Isso é um valor de um carro pequeno, que você obteve um ganho pequeno. Nesse caso, você também está na faixa de isenção. Resumindo, gente, o nosso vídeo aqui, para você entender melhor que você poderá sim pagar imposto de renda sobre a venda do seu imóvel, certo? Observando, claro, as possibilidades de isenções, certo? Em relação ao recolhimento, está aqui previsto na Instrução Normativa número 84 de 2001, que você tem que baixar o programa no site da Receita Federal, informar os dados, emitir o DARF, certo? E outra coisa, observe o fato gerador. Albert, ocorreu o fato gerador hoje. Você já tem que recolher no mês seguinte, né? Observe isso também. Albert, eu vendi o imóvel esse ano, lá ano que vem eu vou recolher. Se você for recolher lá daqui a 1 ano, 2 anos, você vai recolher, logicamente, com juros, porque está atrasado a ocorrência desse fato, né? Então, observe esses detalhes em relação ao ganho de capital, que é extremamente relevante, tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. Um abraço e a gente se vê.